é meter o shape, é começar um hobby novo, é mudar de carreira. Ano novo começa, ou ele tá chegando, e os planos, a lista de planos é sempre enorme. E comigo não é diferente. Começou a bater em novembro, eu já venho retraçando a rota da vida todinha. Novos planos, o que eu quero alcançar, o que eu não gostei desse ano, que eu definitivamente não quero repetir. E o ano vira e vem aquela motivação. É esse ano, esse vai ser o meu ano. Vou fazer tudo acontecer, tirar tudo do papel. Até que a rotina bate e aí, mesmo com todos os planos no papel, com tudo escrito, o roteiro praticamente perfeito no papel, as coisas travam, a rotina bate na porta. São tantas possibilidades, tantas escolhas, tantos caminhos, que ao invés de toda aquela animação, todo aquele ânimo continuarem, isso troca por uma quase medo, uma paralisação, em que tantos planos dão lugar para um dia inteiro rolando no celular. Isso é um pouquinho do que eu senti nessa virada do ano. Eu acho que mais do que qualquer outro momento, eu nunca tive tantos planos pra tirar da lista, sempre fui mais vida leva eu. E nessa primeira vez, com tanta a lista pronta, assim, o planner comprado e usado, dessa vez não só comprado, as coisas vão. E já no primeiro segundo do jogo rolando, assim, ó, primeiros 5 dias do ano, assusta, o medo paralisa. Eu pensei muito também em como ia fazer pra que isso não fosse um empecilho, de que essa paralisação não ficasse no ano inteiro e que eu não fosse ficar enrolando o tempo todo. Por coincidência, o primeiro livro do ano que eu escolhi pra ler foi esse aqui, A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross. Justamente fala da diretrizes, direcionamentos de como a gente pode lidar com essas vozes que dão insegurança, que paralisam, que dizem coisas que a gente nem quer ouvir, e é a nossa própria voz. Esse livro eu comecei a ler com um certo pé atrás, apesar de sempre estar me envolvendo com esse tipo de conteúdo e de leitura, eu sempre fico um pouco receosa porque os conteúdos normalmente são bem genéricos, ou aquele tipo de seja feliz, mude o mindset, simples e sem nunca te dar a ferramenta de como fazer isso, né? Só aponta que, tipo, você não devia estar pensando coisas negativas ou deixando de paralisar, só vira o jogo. E com esse livro, o mais legal é que ele primeiro te dá uma situação que você pode se identificar, depois ele diz uma forma como seria ideal, né? Então, tipo, a pessoa reagir assim, o ideal seria de repente lidar dessa outra forma. Mas olha aqui, vem cá, olha que ferramentas de como se você passou por isso, você pode lidar. Então é um livro de ferramentas para você colocar em prática. E o melhor, acho que o mais legal é que, a linguagem dele é muito didática, então muito simples, muito leve, não é uma coisa maçante de ler, é um livro que você pode ler com muita rapidez. Mas as ferramentas, elas são coisas simples, coisas que são fáceis da gente alcançar e a gente colocar no dia a dia, né? Colocar em prática, na verdade. Porque justamente muitas outras coisas que a gente vê são algumas dicas ou alguns gurus falando de como alterar, né, a nossa visão, o nosso jeito de ser. São coisas que você fica meio... não tem como chegar aí, sabe? E nesse livro são coisas simples como tente falar com você mesmo, como se você fosse outra pessoa. Simples, assim, ó. E com dados. Então, tem estudo. Então não é só as vozes da cabeça dele falando isso. São baseados em estudo. Ele é um professor, como eu disse, ele tem muita didática, ele é um professor e também cientista. É óbvio que muita coisa é na base do teste, que uma coisa pode funcionar pra você e outra não, mas eu sempre acho interessante a gente estar seminando, se você se identifica com tudo isso que eu falei no começo do vídeo, se identifica com essas vozes, né, na cabeça que mais atrapalham do que ajudam, se minando de ferramentas para não para elas deixarem de existir, porque eu acho que isso nunca vai acontecer, mas pra gente lidar com elas da melhor forma possível. E esse livro com certeza é uma boa opção pra fazer isso.